Olá, estão no canal Justiça Final. Desfrutem da audição. Ele mandou colocar a caixa mesmo à minha frente, na mesa, entre a saladeira e a travessa de queijo fatiado. O Nuno trazia-a com as duas mãos, um pouco sem jeito, como se estivesse envergonhado. Os convidados calaram-se. Senti logo que algo não estava bem. Não pela caixa, nem pela forma como a traziam, mas pela forma como a Sílvia se calou. A Sílvia nunca se cala por nada. Ela só se cala quando está à espera de algo delicioso. A Catarina, a essa altura, já acariciava o seu novo colar, de ouro, com uma pedra vermelho escura, parecida com uma gota de sangue coagulado. Tocava-lhe com a ponta dos dedos, distraidamente, como se toca em algo simultaneamente habitual e precioso. A Sílvia segurava na mão as chaves de um carro, acabadas de receber, ainda por estrear, e de vez em quando, como que por acaso, tilintava-as. Lá fora, a noite do porto caía, densa e cinzenta, e nesse fundo cinzento, o ouro da Catarina parecia especialmente brilhante. Pousaram a caixa. Uma caixa normal, de cartão branco, sem qualquer logótipo. Olhei para ela, depois para o meu sogro. O senhor Arthur estava sentado na sua cadeira de rodas, à entrada da sala. O Nuno tinha-o trazido de propósito, o que era raro. Normalmente deixava o pai no quarto, dizia que ele estava mais confortável lá. Embora, claro, fosse mais confortável para nós não ver a cadeira, não ter de adaptar a conversa. Mas hoje, o sogro estava ali, entre os convidados, e olhava para mim. Não percebi logo o seu olhar. A princípio, pareceu-me que estava simplesmente a olhar. Depois vi. Não, não é simplesmente. Havia algo naquele olhar que me deu um nó na garganta, antes mesmo de eu abrir a caixa. Ele olhava para mim como as pessoas que sabem algo importante e não o podem dizer. Suplicante, como se pedisse. Espera, espera, não consigo explicar agora, mas espera. Abri a caixa. Alguém riu baixinho, mas no silêncio que se instalou, soou alto. Alguém tossiu. A Sílvia disse a meia voz, quase para si mesma, mas de forma a que todos ouvissem. Um tacho. Bem, faz sentido. Risos contidos. Quase educados. O Nuno olhava para o telemóvel. O tacho era bom, de fundo grosso, com uma tampa e uma pega confortável. Caro, até se olhasse com atenção, mas ainda assim, um tacho. Num dia de aniversário, quando uma cunhada tem ao pescoço um colar novo e a outra tem na mão as chaves de um carro novo, estacionado lá fora. Levantei os olhos para o senhor Arthur. Ele não se ria. O seu olhar não tinha mudado. A mesma mensagem silenciosa. Aguenta-te. Como se por trás daquele tacho, daquele presente ridículo, houvesse algo que só ele sabia. Como se ele me estivesse a dizer algo que eu ainda não ouvia. Sorri, agradeci. Fui para a cozinha, pousei a caixa numa prateleira, fechei a porta, encostei-me ao frigorífico e fiquei assim, 1 minuto, sozinha, na minha própria cozinha, no meu próprio aniversário. A respirar. Apenas a respirar. Depois voltei para junto dos convidados. Eu sei sorrir. 7 anos ensinaram-me. Conheci o Nuno numa fila. Uma fila normal, numa loja do cidadão normal. Daquelas filas longas, lentas, em que dá tempo para ler todos os avisos nas paredes e começar a estudar as nucas dos outros. Ele estava à minha frente. Virava-se a cada 5 minutos. Não de propósito para mim, apenas por impaciência. E a certa altura, os nossos olhares cruzaram-se, e ambos nos rimos. Simplesmente porque a fila não andava há 40 minutos. E aquilo era absurdo. E rir era a única resposta sensata. Ele era alto, um pouco despenteado, com um casaco que lhe assentava um pouco torto. Falava depressa e de forma engraçada. Sabia contar coisas banais de tal maneira que se tornavam histórias. Ficamos naquela fila mais 1 hora e saímos já juntos. 6 meses depois, pediu-me em casamento, em plena cozinha, no meio da louça por lavar. Eu com uma t-shirt velha, sem joelho no chão, sem restaurante. Disse, Beatriz, casa comigo, sinto-me bem contigo. Ri-me e disse, sim. Isso foi há 8 anos. Eu era outra pessoa. Mais leve, talvez. Ou simplesmente ainda não sabia tudo o que cabia na palavra sim. O nosso casamento foi pequeno, discreto. Um restaurante para 20 pessoas, um vestido branco alugado, um bolo de morango. O senhor Arthur estava sentado à cabeceira da mesa,
sério, de fato escuro. Quase não sorria, mas levantou o copo e disse, brevemente, sejam felizes. Na altura, pareceu-me que ele não me tinha aceite. Depois, percebi que ele era simplesmente assim. Tinha poucas palavras, mesmo antes da doença. E todas elas eram ponderadas e precisas. Não havia palavras a mais. Os primeiros 2 anos foram bons, não perfeitos. Discutíamos, ajustávamo-nos, decidíamos quem lavava a louça e por que não se podia deixar a toalha molhada na cama. A vida normal de 2 pessoas num mesmo apartamento. O Nuno trabalhava num gabinete de projetos. Eu tinha a minha prática privada. Era terapeuta da fala para crianças, principalmente em idade pré-escolar. Gostava do meu trabalho. Gostava quando uma criança que há um mês não conseguia pronunciar o R, de repente o dizia de forma limpa, confiante, com um ar de quem sempre soubera. O Tomás nasceu no 3º ano do nosso casamento. O parto foi difícil, longo. O Nuno esperou do lado de fora da porta e ficou branco quando finalmente o chamaram. Vi a cara dele quando pegou no filho pela primeira vez. Uma pessoa só tem aquela cara uma vez na vida. Aberta, genuína. Pensei na altura. Agora tudo vai correr bem, pensei. Agora somos uma família a sério. O AVC aconteceu 8 meses depois do nascimento do Tomás. A chamada veio durante a noite. Eu estava a amamentar o nosso filho. O Nuno dormia. O telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira e consegui apanhá-lo antes que acordasse o meu marido. Era o Lourenço, o irmão mais velho. A sua voz era estranha, monocórdica. Beatriz, o pai não está bem. A ambulância já está a caminho. Acorda o Nuno. Chegamos em 20 minutos. O senhor Arthur estava nos cuidados intensivos. O lado direito do corpo não obedecia. A fala desaparecera quase por completo. O médico dizia qualquer coisa sobre um AVC hemorrágico, sobre a extensão da lesão, sobre a reabilitação que levaria anos, se é que resultaria. O Lourenço acenava com a cabeça com o ar de quem registra a informação. O Vasco, o mais novo, escondia-se no telemóvel. O Nuno segurava-me na mão e não dizia nada. Depois, houve um conselho de família. 2 semanas depois de o Sr. Arthur ter tido alta para uma clínica de reabilitação, temporariamente, enquanto se decidia o que fazer a seguir. 3 filhos, 3 noras, uma mesa na cozinha do apartamento do Lourenço. A Catarina serviu o café e retirou-se delicadamente, como lhe pareceu. A Sílvia ficou. O Lourenço falou primeiro. Tinha sempre aquele tom de negócios, como numa reunião. Tinha uma grande empresa de construção. O hábito de gerir, o hábito de decidir. Não posso levar o pai para minha casa. Não temos condições. Eu e a Catarina trabalhamos. O apartamento não está adaptado. Estou disposto a pagar por uma boa clínica. O Vasco trocou um olhar com a Sílvia. Nós também não podemos. O apartamento é pequeno. Não temos um quarto a mais. Não se pode apertar tanto uma criança. Eles não tinham filhos, mas a Sílvia já abria a boca para confirmar. A Catarina espreitou do corredor, como que por acaso. A Beatriz é terapeuta da fala. Ela sabe lidar com estes casos. O Nuno não disse nada. Estava sentado ao meu lado, a olhar para a mesa. Olhei para ele. Esperei. 1 segundo. 2. Ele continuou calado. Está bem, disse eu. Eu fico com ele. Mais tarde, já em casa, a deitar o Tomás, pensei. Por que é que eu aceitei? Por amor ao meu marido, queria que ele não sofresse com o sentimento de culpa? Por pena daquele homem sério e fechado, que estava agora numa clínica e não conseguia pedir ajuda? Por honestidade profissional, eu sabia mesmo trabalhar com estes pacientes, sabia mesmo como fazer. Por tudo isto ao mesmo tempo. Não pensei que fosse para sempre. Os primeiros meses fundiram-se num único dia longo e ininterrupto. O Sr. Arthur ocupou o nosso segundo quarto, aquele que eu queria fazer de quarto de criança quando o Tomás crescesse. Pusemos uma cama articulada, barras de apoio na casa de banho, retiramos os degraus. Estudei de novo tudo o que sabia sobre reabilitação pós-AVC. Não como terapeuta da fala, mas como a pessoa que teria de fazer aquilo todos os dias. Ele não pedia, não se queixava, ficava deitado a olhar para o teto com uma expressão que me apertava qualquer coisa por dentro. Não era raiva nem desespero. Era algo pior. A dignidade insuportável de um homem que durante toda a vida não dependeu de ninguém e que agora não conseguia alcançar um copo de água. No início, ele virava a cara quando eu o ajudava com as fraldas.
Virava a cara e cerrava os lábios. Eu fazia tudo depressa, com calma, sem palavras a mais, como com as crianças que se envergonham quando não conseguem fazer alguma coisa. Passado um mês, ele deixou de virar a cara. Foi uma pequena vitória. A reabilitação da mão esquerda, a saudável, que precisava de se tornar a mão funcional. Exercícios todos os dias, simples, monótonos, esgotantes. Eu sentava-me ao lado dele e contava em voz alta. E ele movia os dedos, e via-se pela sua cara o esforço que cada movimento lhe custava. Mas ele fazia-o. Sem discussões, sem recusas. Postura de engenheiro. Naquele homem, ela não desaparecera, apenas se tinha deslocado para dentro. Com a fala, foi o mais difícil. As palavras estavam presas ao gures, bem fundo. Ele ouvia-as, compreendia-as, conseguia reagir a elas, mas não as conseguia pronunciar. Saía algo ininteligível, fragmentos, e isso atormentava-o. Eu via, atormentava-o. Um antigo engenheiro civil, um homem habituado a formular com precisão, que não tolerava aproximações, e de repente, mudo. Trabalhei com ele da mesma forma que com as crianças, sem o apressar, sem terminar as frases por ele, dando-lhe tempo. Ensinando-o a respirar antes de um som, a encontrar as palavras onde elas ainda existiam. Passados 3 meses, ele pronunciou a primeira palavra. Entrei de manhã com o pequeno almoço. Papas de aveia. Chá. Comprimidos num pires. Ele olhou para mim demoradamente, como sempre, com aquele seu olhar atento que não perdia nada. Depois, abriu a boca. Eu parei. Ele fez um esforço, fisicamente visível, como se estivesse a levantar algo pesado. Bea, Beatriz. Nem filho, nem Lourenço. Nem ajuda. O meu nome. 3 sílabas. O meu nome primeiro. Pousei o tabuleiro na mesinha de cabeceira e saí para o corredor. Fiquei ali, a olhar para a parede. Não tinha forças nem para chorar. Apenas fiquei ali, a respirar, e a pensar que 3 meses tinham sido precisos para 3 sílabas, e que essas 3 sílabas eram, por alguma razão, mais importantes que tudo o resto. Depois voltei e disse: Muito bem, Sr. Arthur. Outra vez. Ele repetiu. Um pouco mais confiante. O Tomás nessa altura começava a andar. Engraçado, rechonchudo, caía, e levantava-se com um ar completamente pragmático. Não tinha medo nenhum do avô. Entrava no quarto sem bater. Subia para a poltrona ao lado. Mostrava-lhe as suas coisas. Um carrinho. Um livro com imagens. Uma vez, trouxe uma pedrinha brilhante da rua e colocou-a solenemente na mão saudável do Sr. Arthur. Ele segurou aquela pedrinha e olhou para o neto com uma expressão que eu nunca mais lhe vi. Suave. Aberta. Completamente diferente. Por vezes eu fotografava-os discretamente com o telemóvel. O Tomás a olhar pela janela e a explicar qualquer coisa ao avô. E o avô a ouvir com ar sério, como se ouvem as conversas importantes dos adultos. Ou o Tomás a dormir no seu colo, com a cabeça encostada no braço da poltrona, e o Sr. Arthur sentado, direito e imóvel, apenas a olhar para baixo com uma expressão cautelosa, como se olha para as crianças a dormir. Guardava essas fotografias à parte, não sabia para quê. Sentia apenas que eram importantes. O Nuno vivia ao nosso lado, no sentido em que dormia no nosso quarto, comia à nossa mesa, e por vezes ia ter com o pai para conversar. As conversas eram curtas. O Nuno ficava nervoso no quarto do pai, apressava-se, falava depressa e depois ia-se embora. O Sr. Arthur ficava a olhar para ele. Eu não sabia ler aquele olhar. Na altura não sabia. Depois aprendi. Uma noite, o Nuno esqueceu-se do telemóvel na cozinha. Foi tomar banho. O telemóvel ficou na mesa, com o ecrã para cima, e quando passei por ele, vibrou. Uma mensagem. Não li. Apenas vi o nome do remetente antes de o ecrã se apagar. Cláudia e um smiley, simples, redondo. Fiquei a olhar para aquele telemóvel durante alguns segundos, depois peguei nele e virei-o com o ecrã para baixo. Fui deitar o Tomás. Talvez seja uma colega. Talvez eu esteja cansada e a exagerar. Talvez seja só um nome. Eu sabia convencer-me a mim mesma. Na altura, ainda sabia. Os convidados foram-se embora tarde. A Sílvia foi a que mais tempo demorou em frente ao espelho da entrada, a arranjar o cabelo, a dizer qualquer coisa sobre a noite maravilhosa, mas sem olhar para mim.
A Catarina saiu a segurar o colar com a mão, como se tivesse medo de o perder. O Lourenço apertou-me a mão na despedida, com força, à maneira dele, e disse: Parabéns, até a próxima. O Nuno foi comprar pão. Eram quase 11 da noite. Não disse nada. O Tomás dormia. O senhor Arthur estava deitado no seu quarto. Espreitei. Não estava a dormir. Olhava para o teto. Mas quando entrei, virou a cabeça e olhou para mim demoradamente. Disse: Boa noite. E fechei a porta. A cozinha estava na desordem habitual depois de uma festa. Copos, pratos, guardanapos esquecidos. Eu juntava a louça, e a caixa estava na beira da prateleira, onde eu a tinha posto no início da noite. Peguei nela para a arrumar no armário e senti. A caixa estava mais pesada do que devia. Notavelmente mais pesada. Abanei-a. Algo farfalhou lá dentro, baixinho, quase inaudível. Tirei a tampa. O tacho estava lá dentro, envolto em cartão de embalagem. Um tacho normal, de paredes grossas, bom, caro. Levantei-o. Por baixo dele, um fundo de cartão grosso. Levantei o fundo. Lá estavam 2 envelopes. Um, simplesmente branco. Fechado. Nele, o meu nome, com uma caligrafia torta e desconhecida. Para a Beatriz. O outro, maior, grosso. Nele estava escrito com outra caligrafia, cuidada, profissional, notária, Adelaide Ramos, cópia. E um pouco mais abaixo, uma data. Mas estava riscada com um marcador escuro. De propósito. Para que não se pudesse ler. Fiquei a olhar para aquela caixa, na cozinha vazia, e o relógio na parede marcava quase meia-noite, e algures na cidade, o meu marido tinha ido comprar pão. Tinha 2 envelopes na mão e não percebia nada. Não abri os envelopes naquela noite. Fiquei a olhar para a caixa, a segurá-los, e a certa altura percebi que simplesmente não estava preparada. Não fisicamente, moralmente, como se algo dentro de mim dissesse: agora não. Não nesta noite em que o meu marido desapareceu para ir comprar pão às 11 da noite, quando a cozinha ainda cheira a perfumes estranhos. Não, não a perfumes. Essa palavra estava proibida. Cheira a presença alheia, a restos de uma festa que não foi festa nenhuma. Coloquei os envelopes de volta, por baixo do fundo de cartão. Fechei a caixa. Levei-a para o quarto. Pousei-a na prateleira de cima do armário, tapei-a com uma pilha de revistas velhas que há muito tencionava deitar fora. Mas nunca tinha tido tempo. Agora, deram jeito. Depois, deitei-me, a olhar para o teto. O Nuno voltou por volta da 1 da manhã, sem pão. Não perguntei. Deitou-se ao meu lado, virou-se para a parede, e passados alguns minutos respirava compassadamente ou fingia que respirava. Fiquei deitada a ouvir a sua respiração e a pensar. Talvez sejam apenas papéis velhos, documentos da casa que o sogro guardava e decidiu entregar. Talvez eu esteja a exagerar. Talvez esteja simplesmente cansada, e o cansaço transforma coisas normais em mistérios. Eu sabia convencer-me a mim mesma. Na altura, ainda sabia. O tablet apareceu no 2º ano de cuidados. Comprei-o em março, um março chuvoso, lamacento, quando a neve já não é branca, mas cinzenta e pesada, como algodão encharcado. O senhor Arthur pediu-o por escrito. Escreveu num pedaço de papel com a mão esquerda, devagar, letra por letra. Tablé et. Depois acrescentou. TCGND. Não percebi logo. Perguntei de novo. Ele repetiu. Letra a letra, pacientemente, com o ar com que as pessoas pacientes explicam coisas óbvias às impacientes. Um tablet com teclas grandes, adivinhei. Ele fechou os olhos, devagar. Era o seu sim. Um sinal já estabelecido há muito tempo. Pestanejar rápido, não. Fechar os olhos devagar, sim. Tínhamos desenvolvido este sistema nas primeiras semanas, quando percebi que era penoso para ele acenar sempre com a cabeça, que o pescoço se cansava, que era humilhante acenar, como uma criança. O Nuno, quando lhe contei, resmungou. Para que é que queres isso, pai? Não vais conseguir escrever direito. Comprei o tablet no dia seguinte. Bom, com um ecrã grande, com letras grandes nas definições. Encontrei uma aplicação de teclado com botões do tamanho da palma da mão, trouxe-o, liguei-o, mostrei-lhe como usar.
O senhor Arthur olhou para o ecrã durante muito tempo, depois começou a escrever. Devagar. A mão esquerda obedecia melhor do que no início, mas ainda não obedecia completamente. Uma letra, pausa. Outra letra, um erro. Sentei-me ao lado dele e esperei. Finalmente, ele virou o tablet para mim. No ecrã estava escrito: OBG. Não percebi logo, fiquei a olhar, depois ele apontou com o dedo para mim, devagar. Com precisão. Obrigado? Perguntei. O fechar lento dos olhos. Olhei para aquele OBG e senti algo semelhante ao que senti quando ele disse o meu nome pela primeira vez. Não era alegria. Era algo mais agudo que a alegria. Algo que nos deixa sem ar. De nada, Sr. Arthur, disse eu. Use-o à vontade. O Lourenço e a Catarina vieram em maio. Vinham mais ou menos de 6 em 6 meses. Anunciavam sempre com antecedência. Sempre a uma hora conveniente para eles. Sempre com o ar de quem cumpre um dever importante. A Catarina entrava no hall com um casaco comprido. Olhava à volta com um olhar rápido, como se olha nos hotéis, a avaliar o nível. E despia o casaco com um ar de quem faz um favor ao cabide. Daquela vez, foi ao quarto do sogro com um ramo de flores. Crisântemos vistosos, o celofane a farfalhar. Pôs-se ao pé da cama, sorriu e disse: Paizinho, como estás? Não como uma pergunta, mas como uma constatação, sem esperar resposta, e tirou o telemóvel. Tirou uma fotografia ao lado do Sr. Arthur, olhou para a imagem, ajeitou o cabelo, tirou outra, depois saiu para o corredor e disse-me em voz baixa: Cheira mal lá dentro. Devias arejar mais vezes. Eu arejava todas as manhãs, mas sim, cheirava mal. É o cheiro dos quartos de doentes graves, e nenhum arejamento o elimina por completo. Não respondi nada a Catarina. O Lourenço esteve com o pai uns 40 minutos. A maior parte do tempo, falou sozinho. Sobre os negócios, sobre uma obra nova, sobre como era difícil agora com as licenças. O Sr. Arthur estava deitado e olhava para o teto. Depois, o Lourenço mudou ligeiramente de tom. Tornou-se um pouco mais suave, quase confidente. Pai, ouve. Tens aquele apartamento no Bonfim vazio. Tu não vais voltar para lá de qualquer maneira. Para que é que serve? Vamos passá-lo para o meu nome. Eu alugo-o, sempre dá algum rendimento. Ou vendo-o, se for melhor. Como tu disseres. Silêncio. Pai. O Sr. Arthur virou lentamente a cabeça. Não para o Lourenço, mas para a parede. Simplesmente virou-se. Sem palavras, sem tablet. Simplesmente virou-se. E nesse gesto estava tudo o que ele pensava sobre o assunto. O Lourenço ficou sentado mais um pouco, levantou-se. Está bem, pai. As melhoras. Saiu e no corredor disse-me. Ele percebe alguma coisa? Está lúcido? Sim, Lourenço, está lúcido. Mas está esquisito. Foram-se embora uma hora depois. Na despedida, a Catarina perguntou se eu precisava de ajuda com os cuidados. Eu disse que não. Ela acenou com a cabeça, aliviada. O Vasco vinha mais vezes sozinho, sem a Sílvia. Sentava-se na cozinha, bebia chá, contava da vida. Tinha sempre uma história qualquer sobre um chefe injusto, sobre o carro que avariou na altura errada, sobre os vizinhos que fazem barulho de manhã. Sabia queixar-se sem ser ofensivo, com auto-ironia, e noutra situação, talvez fosse um conversador agradável. Daquela vez foi ver o pai, esteve lá uns 10 minutos, depois voltou para a cozinha com ar de quem tem um assunto a tratar. Beatriz, ouve, falta-me um bocado para o fim do mês, uns 500 euros. Posso pedir ao pai? Importas-te que lhe diga. Isso não é comigo, Vasco, disse eu. O dinheiro é dele. Pois, só queria avisar. Voltou para junto do pai. Ouvi-o através da porta entreaberta. Não de propósito. O apartamento era pequeno. Pai, preciso de ajuda. Falta-me um bocado para o fim do mês. Pausa. Depois, 50. Outra pausa. Depois, o Vasco saiu com ar de quem conseguiu o que queria. O dinheiro do Sr. Arthur estava num cartão. Eu ajudava-o com os pagamentos. Sabia o PIN. Porque ele já não conseguia. Ele acenava sempre com a cabeça quando eu pedia confirmação. Transferi os 500 euros para o Vasco. O Vasco agradeceu. Foi-se embora. Nunca devolvia o dinheiro até ao fim do mês. Daquela vez, quando o Vasco já se ia embora,
A Sílvia ligou. Ele atendeu no corredor, mas pôs em alta voz. Por hábito ou por esquecimento. Ainda aí estás? A voz da Sílvia, ríspida, rápida. Ainda vais demorar? Já estou de saída. Espera, recebeste o dinheiro? Recebi. Ótimo. E vê lá o assunto da quinta. É preciso tratar dos papéis enquanto ele ainda está lúcido. Depois será tarde demais. Pausa. Sílvia? Agora não, disse o Vasco, em voz baixa. E quando é? É sempre agora não. O Lourenço também está a adiar. E depois? Fica tudo para o Estado? Depois ligo-te. Desligou o telemóvel, olhou para mim de relance, com ar culpado. Bem, adeus, Beatriz. Obrigado pelo chá. A porta fechou-se. Fui ter com o sogro. Ele olhava pela janela. Na sua mão, pousada no braço da poltrona, os dedos estavam cerrados, não convulsivamente, mas de propósito, devagar, como se fecha o punho quando não se quer que reparem. Não disse nada. Apenas aproximei o copo de água dele. Ele olhou para mim de soslaio. Captei o seu olhar, e havia nele algo que me fez querer sair e não voltar, não por causa dele, mas simplesmente ir para um sítio qualquer onde não houvesse nada disto. Às vezes, à noite, quando o Tomás e o sogro adormeciam, eu ligava a Marta. Éramos amigas desde a faculdade. Ela estudava educação especial, eu terapia da fala. O estágio foi em comum. Conhecemos-nos lá. A Marta era daquelas pessoas que dizem as coisas diretamente e, ao mesmo tempo, pensam em ti. Não tem pena, pensam mesmo. Beatriz, há muito que não ligas, dizia ela. Como estás? Normal. Normal não é resposta. Um pouco cansada. Um pouco também não é resposta. Eu ria-me, depois contava a verdade aos pedaços como conseguia, sobre o cansaço, sobre o Nuno chegar cada vez mais tarde e perguntar cada vez menos como tinha sido o meu dia, sobre eu dar por mim a pensar que não me lembrava da última vez que tinha feito algo só para mim. Deixa-o, dizia a Marta. Marta, temos um filho. E então, um filho é motivo para ficares com um homem que não olha para ti? Ele olha. Beatriz, eu não sei, dizia eu, honestamente. Talvez eu esteja cansada e a exagerar. A Marta ficava em silêncio por um segundo. Depois. Tu não estás a exagerar, Beatriz. Estás a minimizar. É diferente. Não sabia o que lhe responder. Desligava, ficava sentada na escuridão da cozinha, depois ia dormir. As estranhezas com o tablet não as notei logo. O Sr. Arthur usava-o todos os dias, e isso era bom. Era um progresso. Eu ficava contente, escrevia devagar, mas a cada semana um pouco mais depressa. Às vezes pedia ajuda para qualquer coisa, para encontrar um artigo, para ver o tempo. Às vezes lia apenas qualquer coisa. E isso também era bom. Era vida. Mas um dia, entrei no quarto de repente. Ele não me ouviu aproximar. O Tomás fazia barulho no corredor. E vi o sogro a mudar de ecrã bruscamente. Rápido. Tanto quanto a mão lhe permitia. A fechar qualquer coisa. Quando levantou a cabeça e me viu, o seu rosto estava calmo, demasiado calmo, como acontece quando uma pessoa consegue recompor-se a tempo. Fingi que não reparei. Pousei os comprimidos. Perguntei como se sentia. Ele respondeu com o sinal habitual. O fechar lento dos olhos. Normal. Da vez seguinte entrei de novo de repente. E de novo a mudança de ecrã. Mas desta vez, consegui vislumbrar algo parecido com uma troca de mensagens. Não era e-mail nem redes sociais. Era outra coisa. Um messenger, talvez. Ele andava a trocar mensagens com alguém. Não perguntei. Ele era um homem adulto. O sigilo da correspondência não é só uma lei. É respeito elementar. Mas pensei naquilo. Quem poderia estar a trocar mensagens com ele de tal forma que ele escondia o ecrã? Os filhos? Não. Aos filhos ele respondia à minha frente, sem segredos. Era outra pessoa. Uma vez, ele levantou os olhos, captou o meu olhar, e no seu rosto havia algo semelhante a um pedido de desculpas. Foi precisamente isso que me fez parar. Não a preocupação, mas aquele estranho e silencioso pedido de desculpas no seu olhar. Como se ele dissesse: não te quero assustar. Simplesmente ainda não é à altura. O Nuno começou a chegar à casa mais tarde. A princípio, raramente. Uma vez por semana atrasou-se no trabalho. Depois, com mais frequência, depois quase todos os dias. Um cheiro novo apareceu em outubro.
Um cheiro adocicado, desconhecido, que ficava no colarinho. Reparei quando pendurei o casaco dele. Um dia, ele atendeu uma chamada na casa de banho. Foi para lá de propósito. Com o telemóvel na mão, fechou a porta. Através da parede não ouvi as palavras, apenas a entoação. Baixa, rápida, quase um sussurro. Saiu de lá vermelho. Disse. Era o Lourenço. Acenei com a cabeça. Em novembro, perguntei-lhe diretamente. Estávamos na cozinha. Ele bebia café antes de ir para o trabalho. O Tomás ainda dormia. Eu disse, com calma, sem preparação. Nuno, tens outra pessoa? Ele pousou a chávena, olhou para mim. Depois explodiu. Rápido, alto. Como explodem as pessoas que são apanhadas de surpresa e que precisam de atacar para não se defenderem. Que pergunta é essa? Ouves-te a ti mesma. Estás simplesmente cansada. Estás estressada. Vês problemas em todo o lado. Chego a casa, e em vez de uma conversa normal, tenho isto. Ótimo começo de dia. Obrigado. Fiquei calada. Beatriz, estás paranoica, disse ele, mais baixo, já a acalmar. Está tudo bem. É só muito trabalho. Acenei com a cabeça. Ele saiu. Fiquei a olhar para o seu café a meio. Depois deitei-o pelo lava-loiça. Fui acordar o Tomás. Em dezembro, a Marta enviou-me uma mensagem, sem aviso, apenas uma captura de ecrã. Uma página do Instagram. Uma certa Cláudia Laranjeira, 30 anos, Porto. Gabinete de Projetos, Porto Projetos. O mesmo gabinete onde o Nuno trabalhava. Na página principal, uma foto. Um restaurante. Bonito, velas. O Nuno e essa mulher na mesma mesa. Ele dizia qualquer coisa. Ela olhava para ele e ria-se. A fotografia tinha sido tirada por ela, com o braço estendido. A legenda. Com o meu amor. Data da publicação. 2 semanas antes. Naquela noite, o Nuno disse-me que ia a um jantar de Natal da empresa. Li a mensagem da Marta no corredor, de casaco vestido. Tinha acabado de chegar das compras, o Tomás ainda de botas, a pedir para as tirar. Tirei-lhe as botas, desapertei-lhe o casaco, mandei-o ir ter com o avô. Fica aí, a mãe já vai. Fui para a casa de banho e tranquei-me. Fiquei a olhar para o meu reflexo no espelho. Não chorei. Apenas olhei. Jantar de Natal da empresa. O Tomás bateu a porta. Mãe, estás aí? Sim, meu amor, disse eu, com a voz firme. Já vou. Lavei a cara com água fria, abri a porta, saí. No quarto do Sr. Arthur, o Tomás já tinha subido para a poltrona ao lado do avô e mostrava-lhe um carrinho novo, vermelho, com portas que abriam. O sogro olhava para o neto, depois levantou os olhos para mim. Ele viu logo. Não sei como. O meu rosto estava calmo. Eu sei manter a compostura. Mas ele viu logo. Olhou demoradamente. Depois estendeu lentamente a mão para o tablet. Escreveu durante muito tempo. Eu esperei. Virou o ecrã para mim. 3 palavras. Eu sei de tudo. Olhei para aquelas 3 palavras. O Tomás, entretanto, fazia barulho com o carrinho e não reparava em nós. Lá fora, caía uma chuva fria e persistente. Aquela chuva do Porto que cai em dezembro, silenciosa e uniforme, como se quisesse lavar tudo o que não é preciso. Peguei no tablet, escrevi em resposta uma palavra. Há quanto tempo? Ele pegou no tablet de volta. Escreveu. Mostrou-mo. 4 anos. Pousei o tablet na mesinha de cabeceira, levantei-me, disse ao Tomás. Vamos jantar, filho. Peguei-lhe na mão, saí do quarto. Na cozinha, pus água a aquecer, cortei pão, pus os pratos na mesa. Fiz tudo isto metodicamente, habitualmente, como se faz pela milésima vez o que se faz todos os dias. 4 anos. O Tomás falava com o carrinho. Eu respondia, acenava, sorria, servi-lhe o chá, cortei-lhe o queijo. A água ferveu. 4 anos. De manhã fui levar-lhe o pequeno almoço, como sempre. Pousei o tabuleiro na mesinha de cabeceira, aproximei a mesa. Ele já não dormia. Estava deitado a olhar para o teto. Era uma habilidade que também tínhamos. Ficar em silêncio um ao lado do outro. Sem preencher o silêncio. Eu ensinei-lhe sem querer. Ele a mim de propósito. Depois peguei no tablet e escrevi. Como é que soube? Ele tirou-mo das mãos, segurou-o durante muito tempo, sem escrever nada. Não o apressei.
Era de madrugada, cinzento, silencioso. A chuva da noite tinha lavado as ruas, deixando tudo limpo e brilhante, e no parapeito da janela estava um pássaro cujo nome eu não sabia. Finalmente, ele começou a escrever. Devagar, com correções. Li à medida que as letras apareciam. O Nuno esqueceu-se de fechar o e-mail no computador portátil. Eu vi. Olhei para o ecrã. Depois escrevi. Quando? Ele respondeu mais depressa do que o habitual. Era visível que aquela palavra estava à espera há muito tempo. Há 1 ano. Há 1 ano. Quer dizer que ele sabia há 1 ano e ficou calado. Olhou para mim todos os dias enquanto eu lhe levava o pequeno almoço, fazia os exercícios, lia-lhe em voz alta, e sabia. E ficou calado. Escrevi. Por que não me disse logo? Ele pegou no tablet, olhou demoradamente para o ecrã, sem escrever. Depois, finalmente, escreveu. Devagar, corrigindo várias vezes. Não te podia proteger. Estava impotente. Tinha vergonha. Depois decidi. Vou fazer de outra maneira. Li aquilo 3 vezes. Fazer de outra maneira. Como de outra maneira? Perguntei em voz alta. Ele não respondeu a essa pergunta. Apenas me olhou com um olhar longo e calmo, no qual havia algo como vais saber. Não agora, mais tarde. Levantei-me. Ajeitei-lhe o cobertor. Disse. Coma, antes que arrefeça. Ele acenou com a cabeça. Saí e fechei a porta atrás de mim. No corredor fiquei 1 segundo. Depois fui acordar o Tomás. Pensei naquilo o dia todo e no seguinte, e nos vários dias que se seguiram. Pensei em como teria sido por dentro. Estar deitado e saber. Ler a correspondência do filho por acaso sem querer. O computador portátil ficou aberto na mesinha de cabeceira. O Nuno esqueceu-se de fechar o e-mail antes de sair. Simplesmente esqueceu-se, com a sua distração habitual, e olhar para o ecrã e ler, e não poder gritar, nem telefonar, nem levantar-se e ir falar. Simplesmente estar deitado e saber. Trabalhei com pessoas que não conseguiam falar, crianças na sua maioria, mas também adultos depois de traumas. Conhecia aquele sentimento por dentro, não o meu, mas visto tão de perto que parecia quase meu. Quando a palavra existe, está lá dentro. Tu ouves-a, sabes o que queres dizer. E não consegues. Uma parede transparente, intransponível. Ele viveu com isso 1 ano, e depois começou a fazer algo de outra maneira. O que, exatamente? Eu ainda não sabia, mas sentia. Por trás daquela palavra havia algo mais do que um simples consolo. No 5º ano de cuidados, o Sr. Arthur pediu-me para fazer um álbum. Não pediu em voz alta, escreveu no tablet. Quero um álbum. Fotos do ano, todos os meses. Percebi o que ele queria dizer. Aquelas fotografias que eu tirava discretamente com o telemóvel. O Tomás com o carrinho aos seus joelhos, o primeiro passo no corredor com o andarilho, os exercícios com a mão junto à janela. Imprimi-as eu mesma. Numa loja de fotografia perto do metro, escrevi o mês e o ano a lápis no verso. O álbum ficou grosso, com mais de 50 fotografias num ano. Comprei uma capa verde escura, colei as letras na página de rosto, levei-lhe na véspera do seu aniversário. Juntaram-se todos. O aniversário do Sr. Arthur era um pretexto que ninguém podia faltar publicamente, embora viessem com um ar de quem nos fazia um grande favor. O Lourenço ofereceu um relógio inteligente, caro, fino, com uma bracelete fina. Era para o pulso esquerdo. Lógico, a mão saudável. Mas o fecho era tão pequeno que era impossível de apertar com uma só mão. O Sr. Arthur pegou nele e pô-lo de lado. O Lourenço explicou como funcionava, longamente, com entusiasmo. O sogro ouvia com ar de quem lhe explicam o funcionamento de algo que ele nunca irá usar. O Vasco ofereceu uma aguardente velha. Simbólico, pai, cheira ao menos. Um risinho. A Sílvia, entretanto, olhava para o telemóvel. A Catarina pôs à mesa, depressa, com elegância, com fotografias durante o processo. Adoro esta festa, escreveu ela na rede social com a hashtag família e uma fotografia em que ela própria aparecia, bonita, em frente ao bolo. O Sr. Arthur não estava na fotografia. Eu trouxe a sua sopa preferida, canja de galinha, que ele comia com prazer desde que começara a comer normalmente, e o álbum. Ele pegou no álbum com as 2 mãos. A direita já obedecia um pouco, conseguia segurar. Abriu-o. Começou a folhear, devagar. Todos conversavam à mesa, riam, os copos tilintavam, e ele folheava,
página por página, demorando-se em cada uma. E pelo seu rosto, eu via algo que não via em mais lado nenhum. Algo silencioso e importante. Não sentimentalismo. Algo mais preciso, como se ele estivesse a olhar para a prova de algo em que não tinha a certeza antes. Na última página, havia uma fotografia que o Tomás tirara. Ele próprio, sem jeito, com o horizonte torto. Nela estávamos eu e o Sr. Arthur, junto à janela. Eu dizia qualquer coisa. Ele olhava para mim. O seu rosto, naquela fotografia, era de tal forma que eu própria nunca o tinha visto assim. Aberto. Sem armadura. Uma lágrima escorreu-lhe pela bochecha. Devagar. Pelo lado esquerdo do rosto. Ninguém à mesa reparou. Todos falavam. Só eu reparei. Ele levantou os olhos, olhou para mim. Não disse nada. Acenei com a cabeça, quase imperceptivelmente. Depois, o Lourenço levou o Nuno para a cozinha. Fecharam a porta, mas não completamente. Em apartamentos como o nosso, nunca há silêncio verdadeiro nos quartos ao lado. Nuno, temos de falar sobre o apartamento no Bonfim. A voz do Lourenço, profissional, baixa. O pai está a piorar. Tem de ser agora, enquanto ele ainda pode assinar. Lourenço, agora não. E quando é? É sempre agora não. O apartamento está vazio, parado. É para dividir por nós os três. Já me informei sobre os papéis. Ele não vai concordar. Por que tens tanta certeza? Perguntaste-lhe? Pausa. Não perguntei. Disse o Nuno. Sinto-me sem jeito. Sem jeito, ele. O Lourenço riu-se com desdém. Nuno, tu vives com ele no mesmo apartamento. A Beatriz cuida dele. Vocês investiram mais do que ninguém. É lógico que também recebam mais. Não é difícil explicar isso ao pai. Ele percebe tudo, Lourenço. Ele não é parvo. Eu sei que não é parvo. É precisamente por isso que é preciso explicar-lhe as coisas como deve ser, como gente. Longo silêncio. Falamos depois, disse finalmente o Nuno. Eu estava ao pé do lava-loiça, a lavar a loiça. O Sr. Arthur estava sentado na sala. A porta da cozinha estava aberta. Não sabia se ele tinha ouvido. Depois entrei para tirar os pratos e, pela forma como ele segurava o álbum, como se o apertasse um pouco mais, percebi que tinha ouvido. A Sílvia, naquela noite, ficou para ajudar a arrumar. Foi inesperado. Normalmente, era a primeira a vestir o casaco. Mas daquela vez demorou-se. A juntar os pratos, a falar com a Catarina. O Sr. Arthur dormitava na poltrona ou fingia que dormitava. Ouve, Catarina. A voz da Sílvia, baixa, quase um sussurro, mas num apartamento vazio o som propaga-se. Esta Beatriz, ela é esquisita. Passar 5 anos a cuidar de um velho eu não conseguia. Ela é assim, a Catarina, com a voz neutra. Boazinha. Ou está à espera de alguma coisa. A Sílvia ficou em silêncio. Da herança, talvez. A Catarina riu-se baixinho. Não, ela é só daquelas que não sabem dizer que não. E aproveitam-se disso. Pausa. O som dos pratos a serem empilhados. E depois a herança, por lei, é a dividir pelos 3 irmãos, independentemente de quem cuidou. Não estamos na Idade Média. Isso é verdade, Sílvia. Por isso que se esforce. Saíram para o corredor. Eu fiquei na cozinha, imóvel. Na sala, estava silêncio. Esperei que a porta batesse. Depois, fui ter com o sogro. Ele não dormia, olhava para a parede. No seu colo, estava o álbum fechado. A sua mão, no braço da poltrona, estava cerrada, não convulsivamente, de propósito. Disse: Senhor Arthur, quer ajuda para se deitar? Ele virou lentamente a cabeça, olhou para mim demoradamente. Tanto tempo que comecei a pensar que não ia responder. Depois, fechou lentamente os olhos. Não, não preciso de ajuda. Ou simplesmente agora não. Saí. Fiquei um segundo do lado de fora da porta. Depois fui lavar a louça, a que a Sílvia e a Catarina tinham deixado. Que se esforce. Lavei a louça e pensei naquelas 2 palavras. Pensei com calma, metodicamente, da mesma forma que lavava os pratos. Já sem raiva. A raiva tinha sido antes, nos primeiros anos. Agora, restava apenas a clareza, uma espécie de compreensão dos contornos da situação. Quem estava onde? Quem pensava o quê? Quem esperava o quê? Eu percebia tudo. Simplesmente ainda não sabia o que fazer com isso. Vi a doutora Adelaide Ramos no corredor, quando voltei do infantário com o Tomás.
Uma mulher desconhecida, de uns 60 anos, baixa, com um casaco escuro, cabelo cuidadosamente apanhado, uma pasta de cabedal nas mãos, estava à porta do quarto do sogro, à espera. Parei à porta. Boa tarde. Boa tarde. A voz calma. Profissional. Sou a Adelaide Ramos, notária. O senhor Arthur Mendes convidou-me. O Tomás agarrava-se à minha mão e olhava para a senhora desconhecida com a curiosidade desinibida das crianças. Como convidou? Perguntei. Por e-mail. Trocamos correspondência durante cerca de 3 semanas. 3 semanas. Ele andou a trocar e-mails com uma notária durante 3 semanas, enquanto eu andava por perto. Olhei para o seu quarto, depois entrei. O senhor Arthur estava sentado na poltrona, direito, como sempre quando esperava por algo importante. O tablet estava no seu colo. Olhou para mim. Perguntei em silêncio, apenas com o olhar. É verdade? Ele fechou lentamente os olhos. Saí, disse a notária. Faça o favor de entrar. Peguei na mão do Tomás. Vamos dar um passeio, filho. Mas acabamos de chegar, disse o Tomás. Eu sei. Vamos só mais um bocadinho. Passeamos no pátio durante 1h30. O Tomás chutava as poças de água com a bota, fazendo-a espirrar, ou juntava um monte de folhas molhadas e saltava em cima, encontrou um galho partido e levava-o como um cajado. Eu andava ao lado dele e não pensava nos envelopes, nem no testamento, nem no que se estava a passar no quarto, 3 andares acima de nós. Pensava no senhor Arthur, em como ele, durante 3 semanas, escrevera cartas à notária, devagar, letra a letra, com uma mão, durante a noite, enquanto todos dormiam, como marcou o encontro, como esperou. Vou fazer de outra maneira, escreveu-me ele na altura. Agora. Começava a perceber o que isso significava. Quando voltamos, a notária já não estava. O senhor Arthur dormia, ou parecia dormir. Na mesinha de cabeceira, ao lado do tablet, estava um pedaço de papel, pequeno, arrancado de um bloco de notas. A caligrafia torta da mão esquerda. Eu já a sabia ler. Como sabem ler a caligrafia difícil de outra pessoa, aqueles que precisaram dela durante muito tempo. 2 palavras, em breve. Aguenta. Dobrei o papel, guardei-o no bolso, saí sem o acordar. Naquela noite, o Tomás demorou a adormecer, pediu mais uma história, e outra, depois água. Depois disse que estava alguém no quarto. Não estava ninguém, eram apenas as sombras do candeeiro da rua. Sentei-me ao lado dele e esperei. Finalmente, adormeceu, de repente, como as crianças sabem fazer, a meio de uma frase. O Nuno chegou tarde. Descalçou-se no escuro, foi para o quarto sem espreitar o Tomás, sem ir ver se ele dormia, o que não era raro, mas notava-se sempre. Fiquei deitada e ouvi-o a deitar-se, a ficar em silêncio. Depois levantei-me, tirei a caixa do tacho da prateleira de cima do armário, com cuidado para não o acordar, levei-a para a cozinha, pousei-a na mesa, fiquei sentada a olhar para ela, à luz do exaustor, tênue, amarelada. Peguei no envelope com a inscrição para a Beatriz, rodei-o nas mãos, passei o dedo pela borda, pousei-o de volta. Peguei no segundo, o grande, com a inscrição da notária. Também o rodei, depois virei-o. No verso, embaixo, com letras pequenas, quase imperceptíveis, havia outra linha, não a tinha notado da primeira vez. Naquela noite, depois do aniversário, olhei apenas para a frente. Aproximei o envelope da luz. Caligrafia pequena, irregular, mão esquerda, noite, esforço. Abre só quando estiveres sozinha. Completamente sozinha. Fiquei sentada, imóvel, durante muito tempo. Depois arrumei cuidadosamente os envelopes de volta. Por baixo do fundo, fechei a caixa, levei-a para o armário, voltei para a cama. Lá fora, a chuva continuava a cair, miúda e incessante. O Nuno respirava ao meu lado. Completamente sozinha. Eu ainda não estava completamente sozinha, mas sentia que em breve estaria. Na véspera do aniversário, fiz eu própria o bolo. Não porque quisesse, mas simplesmente porque sempre fora assim. Todos os anos, eu mesma. Pão de ló, creme, morangos por cima. O Tomás gostava de participar. Ficava ao meu lado, num banquinho, a mexer em qualquer coisa com uma colher, com uma cara muito séria. Desta vez também lá estava, a mexer. De vez em quando, lambia o creme da colher e fingia que era por acaso. Mãe, quantos anos vais fazer?
36. É muito? Depende com o que se compara. Com o avô. Com o avô, é pouco. Ele pensou um segundo. O avô vem à festa? O avô vai estar na sala. Vou pedir ao pai para trazer a cadeira. Está bem, disse o Tomás, sério. O avô gosta de festas. Olhei para ele. Ele estava novamente a lamber o creme da colher. O avô gosta de festas. De onde é que ele tirou isso? O senhor Arthur, nas festas, ficava sempre direito e fechado, quase severo. Mas o Tomás via algo dele, infantil, preciso. Talvez o facto de o avô estar sempre presente, simplesmente por perto. Para uma criança de 6 anos, isso é amor. O Nuno, naquele dia, esteve ocupado. Saiu de manhã, voltou à noite, quando eu já estava a pôr os pratos na mesa. Ajudou a mudar a mesa de sítio, perguntou se estava tudo pronto. Eu disse que sim. Ele acenou com a cabeça e foi vestir-se. À noite, quando estava a decorar a sala, umas grinaldas simples, o Tomás escolheu-as na loja. Fui espreitar o sogro. Ele não dormia. Olhava para a porta, como se estivesse à espera. Amanhã temos convidados, disse eu. Quer estar na sala? O fechar lento dos olhos. Vou pedir ao Nuno para trazer a cadeira. Ele pegou no tablet, escreveu durante muito tempo, mais do que o habitual, como se estivesse a escolher as palavras. Depois mostrou-me o ecrã. Amanhã, aguenta-te. Aconteça o que acontecer, aguenta-te. Li, olhei para ele. Senhor Arthur, o que quer dizer? Ele olhava para mim com calma, não respondeu, apenas olhou. Está bem, disse eu. Aguentar-me. Pensei que ele se referia a outra coisa. Aos irmãos, talvez, ao facto de as nossas festas serem sempre pesadas. Não pensei que ele se referia exatamente ao que se referia. O Tomás entrou a correr às 7 da manhã, sem bater, e rompeu com uma folha de papel na mão, de pijama com carrinhos, descalço. Mãe, parabéns. Eu fiz. Entregou-me a folha. Um desenho a lápis, esmerado, com força, apagado e refeito em alguns sítios. 3 figuras. Uma alta, de vestido. Eu, uma pequena. O Tomás. A terceira numa cadeira de rodas. Por cima de cada uma, escrito em letras de imprensa. O meu nome. O nome dele. Avô. Não pai. 3 figuras. E o pai não estava entre elas. Olhei para o desenho mais tempo do que o necessário. Está lindo, disse eu. Muito lindo, filho. Vamos mostrar ao avô? Claro que vamos. Os convidados chegaram por volta das 6. O Lourenço e a Catarina, os primeiros, como sempre, para marcar presença e ocupar os melhores lugares. A Catarina trouxe flores. Um ramo grande, bonito, claramente caro. Deu-me um beijo na bochecha. Parabéns, Beatrizinha. Estás com um ótimo aspecto. Isso significava melhor do que o habitual. Ou seja, habitualmente não muito bem. O Vasco e a Sílvia chegaram 20 minutos depois. A Sílvia entrou com ar de quem não vem a uma festa alheia, mas a uma inspeção própria. Olhou em volta. Giro! Disse ela sobre as grinaldas. Isso significava de outra maneira não podia ser. Alguns conhecidos em comum, a vizinha Valentina com o marido, um colega do Nuno com a mulher, que eu tinha visto umas 3 vezes na vida. Todos com presentes, todos com sorrisos. O Nuno trouxe o pai para a sala. Pedi-lhe durante o dia. Ele acenou com a cabeça, sem objeções. O senhor Arthur sentou-se junto à parede, afastado da mesa, como sempre. Não à mesa, porque a cadeira não passava bem em todo o lado, mas ao lado, um pouco afastado, como um observador. O jantar decorreu como de costume. Brindes, risos, conversas. O Lourenço contava de uma obra nova. A Sílvia falava dos preços dos alimentos. A Valentina interessava-se por como o Tomás se portava no infantário. O Nuno quase não olhava para mim. Olhava para o prato, para o copo, para o telemóvel. O senhor Arthur estava sentado e observava, em silêncio. De vez em quando, eu olhava para ele. Ele retribuía sempre o olhar. Atento, calmo. Depois, o sogro pediu algo ao Nuno através do tablet. O Nuno leu, acenou com a cabeça, sem expressão. Levantou-se, saiu, voltou 1 minuto depois com uma caixa. Branca, de cartão normal. Nada de especial. O pai quer dar os parabéns às noras, disse o Nuno. A sua voz era neutra, um pouco tensa. À mesa, houve um certo alvoroço.
O senhor Arthur pegou no tablet, escreveu. O Nuno leu em voz alta. Para a Catarina. O Lourenço tirou um envelope do bolso do casaco. Fino, elegante. Entregou-o à mulher. A Catarina abriu-o e o seu rosto mudou. Surpresa, depois prazer, cuidadosamente doseado para não parecer gananciosa. Tirou o colar, de ouro, fino, com uma pedra escura, levantou-o para que todos vissem. Meu Deus, isto é. Calou-se, prendeu-o ao pescoço. De onde é que ele tirou isto? Perguntou a Sílvia ao Vasco, em voz baixa, quase inaudível. O Vasco encolheu os ombros. O senhor Arthur escreveu de novo. O Nuno leu. Para a Sílvia. O Vasco levantou-se, foi à entrada, voltou com umas chaves. Um porta-chaves normal, com a marca do carro. Entregou-o à mulher. Chaves de quê? A Sílvia olhava para o porta-chaves. O Nuno leu do tablet. O carro está lá fora. Em teu nome. A Sílvia emitiu um som difícil de descrever. Algo entre uma exclamação e um soluço. Agarrou nas chaves. O Vasco riu-se. Sem jeito. Como se riem as pessoas que não esperavam que as coisas corressem assim. A Catarina tocou no seu colar. Todos aplaudiam. Diziam qualquer coisa. Eu estava de pé, encostada à parede, e sorria. Estava habituada a estar encostada à parede e a sorrir. O senhor Arthur levantou os olhos, encontrou-me na sala, olhou demoradamente, diretamente. Aquele olhar. Aguenta-te! Depois o Nuno pegou na caixa, a branca, de cartão, e pousou-a à minha frente. Isto é para ti, disse ele. A voz ficou ainda mais tensa. Ele não olhava para mim. A sala silenciou. Todos viram a caixa, normal, sem marca, sem fita, que não parecia de joalharia. Alguém riu baixinho, um riso curto, rápido. A Sílvia disse a meia voz, mas de forma a que todos ouvissem. Um tacho. Bem, faz sentido. A Catarina olhava com aquela expressão que se chama compaixão quando se quer dizer triunfo. O Nuno olhava para o lado. Peguei na caixa. Era mais pesada do que devia ser. Muito mais pesada. Peguei nela e senti logo. Um tacho, mesmo um bom, não pesa tanto. Levantei a caixa, e algo lá dentro moveu-se ligeiramente. Não fez barulho, não rolou. Apenas um farfalhar, quase inaudível, como papel. Olhei para o sogro, ele olhava para mim. Aquele mesmo olhar, suplicante, silencioso, importante. Aguenta-te. Estou aqui. Tem paciência mais um pouco. Sorri-lhe. Apenas a ele, de forma que ninguém percebesse que o sorriso não era para a sala. Ele fechou os olhos devagar. Obrigada, disse eu em voz alta. É um excelente presente. É. Alguém resmungou. A conversa à mesa recomeçou. Levei a caixa para a cozinha. Pousei-a numa prateleira. Voltei para junto dos convidados. Os convidados foram-se embora devagar. A Sílvia demorou-se mais tempo em frente ao espelho, a ajeitar o cabelo, a falar da noite maravilhosa, mas sem olhar para mim. A Catarina saiu com o colar ao pescoço e com ar de quem leva consigo o mais valioso. O Lourenço apertou-me a mão. Parabéns. O Nuno disse que ia comprar pão. Eram quase 11. Acenei com a cabeça. Deitei o Tomás. Ele já estava quase a dormir em pé. Mal o consegui levar para a cama. Ajeitei-lhe o cobertor. Fiquei um segundo na escuridão do seu quarto, a ouvir a sua respiração de criança, regular. Depois fui ter com o sogro. Ele não dormia, estava deitado e olhava para o teto. Quando entrei, virou a cabeça. Precisa de alguma coisa? Perguntei em voz baixa. Ele abanou a cabeça, devagar, quase imperceptivelmente. Boa noite, disse eu. Ele olhou para mim demoradamente, depois fechou os olhos devagar. Nem sim, nem não. Apenas fechou, como se estivesse a deixar ir. Saí. Na cozinha, a desordem pós-festa. Pratos, copos, a toalha manchada. Juntei a louça no lava-louça, metodicamente, sem pressa. Estava silêncio. Apenas o frigorífico zumbia. E lá fora passava um carro de vez em quando. A caixa estava na prateleira. Acabei de lavar a louça, limpei as mãos, fiquei de pé, depois peguei na caixa. Pareceu-me novamente pesada. Agora que ninguém via, podia admiti-lo a mim mesma com calma, muito mais pesada do que um tacho vazio. Abanei-a, o farfalhar. Silencioso. De papel. Tirei a tampa. O tacho estava lá dentro, bom,
de fundo grosso, com uma tampa confortável numa pega pesada. Caro. Ele tinha escolhido com cuidado, via-se. Não um qualquer, mas um daqueles que duram muito tempo. Levantei o tacho. Por baixo, uma camada grossa de cartão de embalagem, apertada nas bordas. Levantei o cartão. Lá estavam 2 envelopes. Um, branco, de tamanho médio, com o meu nome escrito com a caligrafia torta e difícil da mão esquerda. Para a Beatriz. As letras eram irregulares, algumas maiores que outras. Via-se que a mão se cansara. O outro, grande, grosso, nele, com uma caligrafia cuidada e profissional. Notária, Adelaide Ramos. Cópia. E ao lado, preso com um clipe, outra folha, dobrada em 2. Fiquei a olhar para aquilo. O relógio na parede marcava as 11 e pouco. O Nuno não tinha voltado. O Tomás dormia. O sogro estava no seu quarto. Talvez também já dormisse. Abre só quando estiveres sozinha. Completamente sozinha. Estou sozinha. Completamente sozinha nesta cozinha. Peguei no envelope com o meu nome. Sentei-me à mesa. As mãos a tremer um pouco. Não de medo. De outra coisa. De pressentimento, talvez. Quando se espera por algo importante durante muito tempo. E aqui estava. Abri o envelope. Dentro, várias folhas. Papel quadriculado, arrancado de um caderno vulgar. A caligrafia era a mesma, torta, da mão esquerda, mas aqui ainda mais difícil. Via-se que não fora escrito de uma só vez. Dias diferentes. Em alguns sítios, a pressão era mais forte, noutros as letras mais pequenas, noutros a linha descaía de repente, como se a mão se cansasse e baixasse. Palavras riscadas, reescritas. Algumas frases escritas 2 vezes, ligeiramente diferentes, como se procurasse a forma certa. Comecei a ler. Beatriz. Escrevo mal. Desculpa. Escrevi isto durante muito tempo, várias noites. Não podia ser de outra forma. Primeiro queria escrever de forma oficial. Depois pensei. Não, o oficial já existe à parte. Isto é para ti, pessoalmente. É mais importante. Fui um homem duro toda a vida. A vida militar torna as pessoas duras. Eu achava que isso era bom. Depois, achei que era simplesmente necessário. Depois, deixei de pensar nisso, porque já era assim. Nunca soube dizer obrigado em voz alta. A minha mulher, a Alice, que Deus a tenha, dizia que eu era de pedra. Não discutia. Pensava que era melhor ser de pedra e honesto do que mole e pouco fiável. Quando tive o AVC, a primeira coisa que senti, quando percebi o que estava a acontecer, não foi medo, foi vergonha. De que agora teria de depender, de pedir, de que alguém me mudaria os lençóis, e me daria de comer a colher, e me veria assim. Pensei que era melhor ter morrido logo. Depois chegaste tu. Fazias tudo com calma, sem pena. Não no sentido de te ser indiferente, mas no sentido de que não olhavas para mim como um coitado. Olhavas para mim como uma pessoa que precisava de ajuda. São coisas diferentes. Só mais tarde percebi o quão diferentes. Quando, pela primeira vez, disseste em voz alta que íamos trabalhar a fala, não acreditei. Tinham passado 8 meses. Pensei, o que há para trabalhar? Já é tarde demais. Não discutiste, simplesmente começaste. Lembro-me do dia em que disse o teu nome. Chorei durante a noite, ninguém viu. Devolveste-me a primeira palavra, e foi o teu nome. Pensei muito nisso. Por que é que foi essa a primeira a sair? Não sei. Talvez porque era a que estava mais vezes por perto. O Tomás. Ele vinha ter comigo sem medo. Isso é importante. Quando uma criança pequena não tem medo, significa que lhe explicaram bem. Significa que tu lhe explicaste bem. Que o avô é apenas o avô, só que numa cadeira. Ele pousava a cabeça nos meus joelhos e dormia. Eu não me mexia. Talvez 1 hora, com medo de o acordar. Isso foi mais importante que todos os remédios, a sério. Agora sobre o que tenho de dizer. Eu sei do Nuno. Vi por acaso. Ele deixou o computador portátil aberto. A correspondência. Li tudo. Não queria, mas li. Foi há 1 ano. Não me consigo perdoar por não ter encontrado uma forma de te dizer mais cedo. Não consigo, e não me vou desculpar. Fui cobarde. Pensei. Como é que vou dizer? Como é que vou explicar?
Se escrever um bilhete, vais pensar que estou confuso, que não estou bom da cabeça. Se lhe disser diretamente, o que é que lhe digo? Uma palavra. Não, traidor? Ele vai-se embora. Ficas aqui sozinha, sem ele, comigo às tuas costas. Tive medo de piorar as coisas. Depois percebi. Deram-me tempo. Ainda estou vivo. Então tenho de fazer algo certo enquanto estou vivo. Troquei correspondência com a doutora Adelaide Ramos. É uma boa pessoa e uma notária honesta. Soube dela através do centro de reabilitação. Pedi a uma enfermeira para se informar. Trocamos correspondência durante 3 semanas. Depois, ela veio. Tratamos de tudo como deve ser, segundo a lei. O Nuno não te merece. Digo isto como pai dele. Perdoei-lhe demasiadas coisas quando ele era novo, porque ele era o do meio, e os do meio recebem sempre menos atenção. A culpa também é minha. Mas agora a decisão é tua. Deixa-o. Não porque eu te peço, mas porque tu mereces viver a tua vida. Não a dos outros, a tua. Ajudaste um estranho durante 7 anos. Um homem que nunca soube dizer, obrigado. Isso é tempo. É a tua vida. Devolve-a agora a ti mesma. O Tomás vai crescer um bom rapaz. Eu vejo isso. Tu vais educá-lo bem. Tu sabes como. Os apartamentos, as contas, a quinta, tudo isso é teu. E do Tomás? Tratei disso como pude. A doutora Adelaide explicou como fazer para que não pudessem contestar. É uma mulher inteligente. Os documentos estão no envelope ao lado. Os irmãos não vão gostar. Paciência. Eles receberam de mim o suficiente em vida. O Lourenço, a ajuda com o primeiro negócio. O Vasco, o dinheiro constante até o fim do mês que eu nunca vi de volta. A Catarina, a joia. A Sílvia, o carro, agora mesmo. Dei enquanto pude. Agora o que resta é para ti. Não porque cuidaste de mim 7 anos. Isso seria uma razão errada, como se eu estivesse a pagar por um trabalho, mas porque foste a única que esteve ao meu lado a sério. Há uma diferença. Sei que percebes essa diferença. Desculpa por ter sido de pedra, por nos primeiros anos não te ter aceite como devia, por ter ficado calado demasiado tempo sobre demasiadas coisas. Foste a primeira a dizer o meu nome em voz alta depois do AVC. Simplesmente disseste: Senhor Arthur, hoje vamos fazer isto. E eu, de repente, lembrei-me que era uma pessoa, e não um diagnóstico. Tu não sabias o que estavas a fazer. Simplesmente fazias. O tacho é bom, de fundo grosso. Dura muito tempo. Fui eu que o escolhi. O tupé, Arthur. Acabei de ler a última linha e fiquei muito tempo a olhar para as folhas. O relógio marcava 00:30. Lá fora, silêncio. O Nuno não voltava. O teu pai, Arthur. Não chorei. Não porque me contivesse, simplesmente não havia lágrimas. Havia outra coisa. Silenciosa. Estável. Como se algo se tivesse encaixado no seu lugar, devagar, sem estrondo. Simplesmente se encaixou. Dobrei as folhas, guardei-as no envelope, peguei no segundo envelope, com a nota da notária, abri-o. Dentro, um testamento autenticado por notário, várias folhas em papel timbrado oficial. Ao lado, uma doação em vida. Um atestado de capacidade mental, datado de 6 meses antes. Tudo agrafado, assinado, carimbado. Folheei devagar. Li várias vezes, reli a mesma passagem porque a princípio não acreditei. O apartamento no Bonfim. Doação em vida em meu nome. Tratada com antecedência. A quinta, em testamento. A conta no banco. Em testamento. O apartamento principal onde vivíamos também. Tudo. Fiquei a olhar para aqueles papéis, e lá fora era noite, e o frigorífico zumbia, e algures no apartamento, um relógio fazia tic-tac. Levantei-me, tirei o tacho da caixa, segurei-o nas mãos, pesado, de fundo bom, como ele escreveu, pousei-o no fogão. Simplesmente pousei-o. Não para cozinhar. Ainda, simplesmente pousei-o. Depois, peguei nos 2 envelopes e fui ter com ele. A porta do seu quarto estava entreaberta. Deixava-a sempre assim, para o ouvir durante a noite se fosse preciso. Espreitei. Ele não dormia, estava deitado, e olhava para a porta, como se estivesse à espera. Entrei. Sentei-me ao lado dele, numa cadeira. Peguei na sua mão saudável. Eu li, disse em voz baixa. Ele olhava, os olhos,
Aqueles olhos atentos, vivos, que o AVC não tocara, olhavam para mim. Li tudo. Ele não se mexeu. Há muito que escreveu isto? Ele estendeu a mão para o tablet, escreveu devagar, mostrou-mo. Há 6 meses. Tive medo de não ter tempo. Segurei-lhe na mão. Olhei para aquela palma grande e pesada. A palma de um homem que trabalhou com as mãos toda a vida, que construiu, que desenhou, que segurou. Porque o tacho, ele sorriu, com um lado do rosto, o que obedecia. Pegou no tablet, escreveu durante muito tempo, quase com prazer. As letras saíam devagar, mas com confiança. Mostrou-mo. Para eles pensarem que não recebeste nada, para não te roubarem antes do tempo. Olhei para aquelas palavras, depois para ele. Sabia que eles iam verificar? O fechar lento dos olhos. Calculou tudo. De novo, o fechar lento. Segurei-lhe na mão e fiquei em silêncio. Ele também ficou em silêncio. Lá fora era noite, escura, calma, já de abril. As primeiras clareiras de neve no pátio. Senhor Arthur, disse eu finalmente. Escreveu o teu pai no fim da carta. Ele olhava para mim. Posso chamar-lhe assim? Para mim? Longa pausa. O fechar lento dos olhos. Apertei-lhe a mão uma vez. Ele não retribuiu o aperto. A mão direita quase não obedecia, mas os dedos tremeram ligeiramente, quase imperceptivelmente. Foi o suficiente. Boa noite, disse eu, pai. Levantei-me, saí, fechei a porta devagar, com cuidado. Na entrada, estava escuro. O Nuno ainda não tinha voltado. Fui à cozinha. O tacho estava no fogão, vazio, frio. Pousei a mão na tampa. Um bom tacho, de fundo grosso. Dura muito tempo. Lá fora começava a clarear. Ele morreu 3 semanas depois do meu aniversário. Durante a noite, em silêncio, o coração simplesmente parou. Foi o que o médico disse. Mais tarde, de manhã, quando abri a porta do seu quarto com o pequeno almoço e percebi logo, ainda da porta, pelo silêncio, não pela ausência de som. O silêncio no seu quarto fora sempre especial, vivo. Mas por outro silêncio, o definitivo. Pousei o tabuleiro na mesinha de cabeceira, peguei-lhe na mão, sentei-me ao lado dele, durante muito tempo, sem contar. O seu rosto estava calmo, não relaxado, precisamente calmo, como o das pessoas que conseguiram fazer tudo o que queriam fazer. O tablet estava ao lado, o ecrã escuro. Liguei para a ambulância, depois para o Nuno. O Nuno chegou 40 minutos depois, silencioso, pálido, com a cara de quem é apanhado de surpresa não pela morte em si, mas pela sua própria falta de preparação para ela. Parou à porta, entrou, esteve ao lado do pai, saiu para a cozinha. Ouviu a escrever uma mensagem. Ao Lourenço. Provavelmente. Ou ao Vasco. Depois ficou muito tempo em silêncio. O Tomás estava em casa da vizinha. Tinha pedido a Valentina para ficar com ele de manhã, na noite anterior, quando o senhor Arthur não dormira bem e eu senti qualquer coisa. Não sabia o quê. Simplesmente senti. Queria que a criança não visse a ambulância, se a ambulância viesse. E veio. O Lourenço organizou o funeral. Rápido, profissionalmente ele sabia organizar. Nisso, era bom. Do melhor, foi o que ele disse ao telefone, quando estava a tratar das coisas. Eu estava no corredor e ouvi. Depois, ouvi-o a negociar o preço com a mesma pessoa. Não à minha frente, mas a porta do quarto era fina, e a voz do Lourenço em conversas de negócios tornava-se sempre mais alta e clara. Faça como deve ser, mas sem exageros. Os convidados são poucos. No funeral, a Catarina chorou com elegância, com um lenço. A Sílvia chorou alto, com soluços, de tal forma que as pessoas se viravam. O Vasco estava de olhos vermelhos. Ele, parece-me, chorou a sério. Gostava do pai, à sua maneira, de forma fraca, inconsistente, mas gostava. O Nuno não chorou. Estava ao meu lado, a olhar em frente. Não sabia o que se passava dentro dele. Há muito que deixara de saber. Eu também não chorei. Todas as minhas lágrimas, chorei-as naquela noite em que li a carta dele pela primeira vez. Em silêncio, na casa de banho, com a água a correr para não se ouvir. Agora era outra coisa, não lágrimas, algo estável e nítido. O senhor Arthur estava no caixão, direito, como sempre, com dignidade. Olhei para ele e pensei, ele conseguiu. Conseguiu fazer tudo o que queria.
A Catarina tirou fotografias. Algumas do caixão, depois uma geral com a família, depois uma sozinha. Publicou-as nessa mesma noite com a legenda: Adeus, querido paizinho. Estarás para sempre nos nossos corações. 112 gostos. Eu não publiquei nada. O conselho de família foi marcado pelo Lourenço para uma semana depois do funeral. Temos de tratar dos documentos, disse ele ao telefone. A voz profissional, calma, já recomposta. O luto dele arrumava-se depressa. Reunimo-nos no apartamento onde eu vivia com o Nuno e onde, nos últimos 7 anos, vivera o Sr. Arthur. O Lourenço veio com um advogado, um homem novo, de bom fato, com uma pasta e ar de quem sabe como o mundo funciona. A Catarina sentou-se ao lado do marido, direita, com as mãos no colo. O Vasco e a Sílvia, em frente. A Sílvia olhava para mim com aquela expressão particular que, ao longo dos anos, eu aprendera a ler até ao último traço. Triunfo. Cuidadosamente embrulhado em compaixão. O Nuno sentou-se ao meu lado, sem olhar para mim. O advogado abriu a pasta, começou a falar sobre a legislação, sobre a sucessão por lei, sobre a ordem de sucessão. O Lourenço acenava com a cabeça. Por lei, os bens são divididos entre os 3 herdeiros de primeira linha, os filhos, concluiu o advogado. Beatriz? Disse o Lourenço, virando-se para mim. O tom tornou-se um pouco mais suave, quase confidencial. Onde estão os documentos do pai? As cadernetas de poupança, as escrituras, é preciso juntar tudo. A Sílvia olhava para mim com um leve sorriso. Inclinei-me. Tirei da minha mala uma caixa, a branca, de cartão, normal, e pousei-a na mesa. Silêncio. O que é isso? Perguntou a Sílvia. O presente do meu aniversário, disse eu. Abri a caixa, tirei o tacho, levantei o fundo de cartão, tirei o primeiro documento, o testamento autenticado por notário, pousei-o na mesa. Tirei o segundo, a doação em vida do apartamento no Bonfim, pousei-o ao lado. O terceiro, a doação em vida da quinta. O quarto, os documentos da conta bancária. O quinto, o atestado de capacidade mental do Sr. Arthur Mendes, datado de 6 meses antes da sua morte. Fui pousando-os devagar, um a um, como cartas. Na sala, o silêncio era total. O Lourenço pegou no testamento. Leu-o, demoradamente, releu-o. O seu rosto foi mudando, devagar. Como muda o rosto de um homem inteligente que percebe que algo correu mal, mas não o aceita logo. Primeiro, a incredulidade. Depois a tensão. A Catarina espreitou-lhe por cima do ombro, abriu a boca, fechou-a. O Vasco levantou-se bruscamente, a cadeira rangeu. Isso é falso. Ele não podia ter escrito isso. A voz aguda, diferente da sua. Ele não escreveu, disse eu, com calma. Ele escreveu no tablet. A notária veio ter com ele pessoalmente. O seu depoimento está aqui, em anexo. Ele não tinha capacidade, gritou a Sílvia. Isso é juridicamente nulo. Qualquer tribunal anula isso. Pousei na mesa o atestado psiquiátrico. O exame foi realizado no Centro de Reabilitação há 6 meses. Por uma comissão de médicos psiquiatras. Conclusão. Com capacidade. Vontade expressa de forma clara. Sem sinais de demência. O documento está autenticado. Depois, tirei uma pendrive, pousei-a na mesa. Aqui está uma gravação de vídeo. O Sr. Arthur, na câmara, a falar. Por sílabas, mas de forma clara. A notária está presente na filmagem. O advogado pegou na pendrive, olhou para ela, depois para o Lourenço. Quero também dizer outra coisa, continuei eu. Não para os documentos, apenas para que percebam por que ele tomou esta decisão. Tirei umas impressões. Não tudo. Uma parte. Capturas de ecrã da correspondência que o Sr. Arthur me reencaminhou para o e-mail 1 mês antes de morrer. Em silêncio, sem aviso. Apenas um e-mail com um anexo e uma linha. Para o caso de ser preciso. O vosso irmão traiu-me durante 4 anos, disse eu. O Sr. Arthur sabia disso. Viu a correspondência por acaso. Foi essa a razão da sua decisão. Não porque eu cuidei dele 7 anos, mas porque ele considerava que uma pessoa que trai a sua família não merece o que lhe coube sem merecer. O Nuno não se mexeu. Estava sentado, direito, as mãos na mesa, sem olhar para ninguém. O Lourenço olhou para o irmão, demoradamente, depois desviou o olhar.
O Vasco olhava para a janela. O advogado estudava os documentos, folheava, comparava, relia. Ficou em silêncio durante muito tempo. O silêncio profissional de quem procura uma brecha. Depois, fechou a pasta. Tecnicamente, disse ele, está tudo juridicamente impecável. O testamento foi redigido de acordo com os requisitos. A capacidade está confirmada. A notária é licenciada. As doações estão registradas na conservatória. Contestá-lo será extremamente difícil. Olhou para o Lourenço. Vamos para tribunal, disse o Lourenço. A sua voz era neutra, mas algo nela mudara. Tornara-se mais fria e baixa. Isso não se discute. Vão, disse eu, levantando-me. Tenho 7 anos de diários de cuidados. Escrevi-os desde o primeiro dia. É um hábito profissional. Os recibos dos medicamentos, do equipamento, dos tratamentos, estão todos guardados. Os depoimentos da notária, da enfermeira do centro de reabilitação que o acompanhou ao exame, a gravação de vídeo, o atestado psiquiátrico e a correspondência que o vosso irmão manteve durante 4 anos. Juntei os documentos de volta na caixa, fechei-a. Estou pronta para o tribunal. Podem avançar. Foram-se embora. O advogado, o primeiro, profissionalmente, com a pasta. A Sílvia, sem se despedir, simplesmente levantou-se e saiu. O Vasco, a seguir. A Catarina vestia o casaco em frente ao espelho com o ar de quem tem de sair, mas não quer que pareça uma fuga. Ajeitou o cachecol ao pescoço, saiu sem olhar para trás. O Lourenço demorou-se. Ficou à porta, a olhar, não para mim, mas para o lado. Depois disse: o pai sempre soube surpreender. Não respondi. Beatriz? Ele ficou em silêncio. Percebes que podemos não ganhar em tribunal, que isto se vai arrastar. Percebo. Estás pronta para isso? Sim. Ele olhou para mim demoradamente, de forma diferente de como olhara antes, como se visse algo que antes não notara. Depois, acenou com a cabeça, saiu. O Nuno ficou, sentado à mesa, sozinho. Eu arrumava a louça que tinha posto para os convidados, e ele estava sentado e não se mexia. Beatriz, disse ele, finalmente. Espera, disse eu. Agora não. Arrumei as chávenas, limpei a mesa. Pousei a caixa num canto. Depois, fui ter com o Tomás. Ele estava no seu quarto, a brincar, não saiu a noite toda, sentiu qualquer coisa com a sua intuição de criança. Sentei-me ao lado dele. Está tudo bem, disse eu. Daqui a pouco jantamos. Eles já se foram embora? Foram. Estavam zangados. Olhei para ele. Um rapaz de 6 anos com uma cara séria. Estavam, disse eu, honestamente. Mas isso não é problema nosso. Ele acenou com a cabeça, voltou aos seus carrinhos. Voltei para a cozinha. O Nuno ainda estava sentado. Agora fala, disse eu. Ele falou durante muito tempo. Justificou-se. Não de forma rude, não agressiva, como daquela vez na cozinha quando perguntei pela primeira vez. Agora, em voz baixa, com um ar cansado de quem sabe que as suas palavras já não mudam nada, mas fala porque o silêncio é insuportável. Sobre a Cláudia, que já era de há muito, que estava quase a acabar, que tencionava contar, que não sabia como, que eu estava sempre ocupada com o pai, que nos tínhamos afastado, que ele estava sozinho, que percebia que não era desculpa, mas queria que eu soubesse. Ouvi, sem interromper, deixei-o acabar. Depois, disse: Nuno, não quero explicações. Ele calou-se. Ouvi tudo, percebo tudo. As explicações não são precisas, não mudam nada. Quero o divórcio. Longo silêncio. Beatriz. O Tomás fica comigo. Podes vê-lo. Não vou impedir. És o pai dele. Fazemos um horário. Como te der mais jeito. Mas ele vive comigo. Tens a certeza? Sim. Ele olhava para mim. Eu retribuía o olhar, com calma, sem raiva. A raiva fora há muito tempo, noutra vida. Agora havia apenas clareza. Está bem, disse ele finalmente em voz baixa. Está bem, Beatriz. Foi assim. Sem escândalo, sem gritos, sem loiça partida e sem porta a bater. Apenas 2 pessoas a uma mesa e algumas palavras, silenciosas, precisas, definitivas. Alguns casamentos acabam assim mesmo. Não com uma explosão, mas com um suspiro. O julgamento foi 3 meses depois. O Lourenço acabou por avançar. Não duvidava que o fizesse.
Ele é daquelas pessoas que não sabem recuar sem lutar, mesmo quando percebem que a luta está perdida. Orgulho ou princípio, não me importei. A doutora Adelaide Ramos veio à audiência por iniciativa própria. Ligou-me na véspera e disse: Eu vou. Uma mulher baixa, de casaco escuro, com uma pasta de cabedal. Igual a da primeira vez. No nosso corredor. Falou com calma, de forma clara, profissional. Contou como, durante 3 meses, trocara correspondência com o Sr. Arthur por e-mail, que ele aprendera a usar no tablet. Como ele, de forma detalhada, consistente, em várias cartas, expressara a sua vontade. Como ela viera pessoalmente para se certificar de que a vontade era dele, que não havia qualquer pressão. Como passara mais de 2 horas com ele, a fazer perguntas. E ele respondia através do tablet, com acenos de cabeça, através do sistema de sinais que lhe explicara na primeira carta. Era um homem em pleno uso das suas faculdades, disse ela. Preciso, consistente, sabia o que estava a fazer. Explicou-me as razões da sua decisão de forma desenvolvida, tanto quanto as suas capacidades físicas o permitiam. Não tive dúvidas quanto à sua capacidade e consciência da sua vontade. A segunda testemunha foi a enfermeira do centro de reabilitação que acompanhou o Sr. Arthur ao exame psiquiátrico. Uma mulher pequena e calma. Falou pouco. Ele pediu-lhe ajuda para lá chegar. Explicou-lhe para quê. Estava consciente. Perguntava frequentemente pelo neto. Como se chamava? Que idade tinha? Depois, o juiz pediu para passar a gravação de vídeo. A sala silenciou. No ecrã, o Sr. Arthur, na sua cadeira de rodas, direito, como sempre, a olhar para a câmara, com calma, sem pressa. A voz da notária, em off, faz uma pergunta. Sr. Arthur, confirma a sua vontade? Pausa. Ele inspira, começa a falar, devagar, por sílabas, com esforço, mas sem parar, sem se confundir. A Beatriz. 7 anos. Sozinha. O Tomás. Nosso. Tudo para ela. 6 palavras. Simples, precisas. A sala estava em silêncio. O advogado do Lourenço olhava para a mesa. O juiz pousou a caneta. A vontade do testador foi expressa de forma clara, disse ele, e registrada por notário num momento de capacidade comprovada. Não existem fundamentos para anular o testamento e as doações. O Lourenço estava sentado, direito, sem olhar para mim. Depois inclinou-se para o seu advogado, disse-lhe qualquer coisa em voz baixa. Ele acenou com a cabeça. A queixa foi retirada nesse mesmo dia. Naquela noite liguei a Marta. Era tarde, quase meia-noite. O Tomás dormia. Eu estava sentada na cozinha, e o Tacho estava no fogão. E lá fora era abril. O primeiro abril a sério, com cheiro a terra úmida e neve derretida. Depois, Beatriz. A voz sonolenta, mas logo preocupada. O que aconteceu? Nada, disse eu. Está tudo bem, Marta. Só queria dizer-te. Estou livre. Silêncio do outro lado, longo. Finalmente, disse a Marta em voz baixa. Ri-me. Inesperadamente para mim, sem me conter, sem ser educada, mas a sério, em voz alta. Pela primeira vez em muito tempo. Qual é a piada? Perguntou a Marta. Mas na sua voz, também havia um sorriso. Nenhuma, simplesmente. Finalmente. Falamos mais 1 hora. De nada importante. Do gato dela, que partira a sua chávena preferida, de como a primavera este ano estava adiantada, de um filme qualquer que ela vira na semana passada. Palavras banais sobre coisas banais. Não me lembrava da última vez que falara sobre isso. Assim, sem motivo, sem o cansaço às costas. Quando desliguei, já começava a clarear. Levantei-me, pus a chaleira ao lume, abri um pouco a janela. O ar de abril entrou, frio, cortante, vivo. O Tacho estava no fogão. Bom, de fundo grosso. Pousei a mão nele. Em breve estarei completamente sozinha. E vai ser bom. Encontrei o apartamento em maio. Pequeno, 2 quartos, 3º andar, janelas para um parque. Nem novo, nem remodelado. Mas os tetos eram altos e os quartos luminosos, mesmo em dias nublados. A senhoria, uma mulher idosa que se mudara para a casa da filha, disse que só alugava a gente de bem. Não lhe expliquei como se define uma pessoa de bem, simplesmente assinei o contrato. Enquanto os documentos dos apartamentos eram tratados, a doutora Adelaide ajudou a perceber a ordem.
Explicou tudo. Esteve ao meu lado em cada passo. Eu aluguei este. Era o certo. Não ter pressa, não me mudar logo para o espaço vazio e ressoante. Dar tempo a mim mesma. O Tomás foi ver o apartamento 2 vezes. Da primeira, sério, com ar de especialista, espreitou todos os cantos, bateu nas paredes, verificou, não sei porquê, como as janelas abriam. Da segunda, já mais à vontade, foi direto para o quarto mais pequeno e pôs-se no meio. Este é o meu, disse ele. O teu? Que cor queres? Ele pensou durante muito tempo. Como o céu. Azul. Não, como o céu quando há nuvens, claro. Mas não completamente branco. Compramos a tinta juntos. Cinzento claro, quase pérola. O pintor pintou num dia. O Tomás ficou à porta, a olhar para a parede a secar, com a cara de quem olha para coisas importantes. Está bom, disse ele finalmente. Como o avô diria. Está certo. Não perguntei por que é que ele achava isso. Simplesmente acenei com a cabeça. Mudamo-nos em junho. Os dois. O Tomás e eu, algumas caixas, a sua bicicleta e a minha mala de livros. O Nuno levara as suas coisas mais cedo. Quando não estávamos. Pedi-lhe que fosse assim, sem encontros, sem separação conjunta de coisas. Ele concordou sem objeções. Na primeira noite comemos no chão. Ainda não havia mesa, nem cadeiras. As caixas estavam encostadas às paredes. O Tomás achou que era uma aventura. Comeu sanduíches e olhou pela janela aberta, para o parque, para as árvores, para o céu. Mãe, aqui é bom, disse ele. É bom, concordei. Melhor do que lá, pensei. Diferente, disse eu. Simples. Ele encolheu os ombros, com ar de quem aceita respostas complicadas. Pegou noutra sanduíche. Lá fora, os choupos zumbiam. Vento de junho, cheiro a folhas e asfalto aquecido. O tacho estava no fogão. A única coisa que desempacotei primeiro. Não porque tencionasse cozinhar naquela noite. Simplesmente, tinha de estar no fogão. Era assim que estava certo. Voltei ao trabalho em setembro. A licença sem vencimento terminara há quase 3 anos. A diretora ligou-me em julho. Beatriz, guardamos o teu lugar. Quando estiveres pronta, vem. Fui no dia 1 de setembro, juntamente com as crianças que os pais trouxeram para o novo ano. O gabinete era o mesmo, pequeno, com cadeiras baixas e caixas com cartões nas prateleiras. Cheirava a plasticina e um pouco a papel velho. Entrei, pousei a mala, olhei em volta. Tudo no lugar, como se eu não tivesse saído. A primeira criança da consulta, um menino, 4 anos, não fala. A mãe trouxe-o pela mão, sentou-o na cadeira, ela própria sentou-se junto à parede. O menino olhava para mim de soslaio. Olhos escuros. Boca firmemente fechada. Todo o seu ar dizia: não estou aqui por vontade própria. Agachei-me à sua frente. Não me sentei na minha cadeira. Agachei-me, para ficarmos ao mesmo nível. Olá, disse eu. Silêncio. O olhar não mudou. Como te chamas? Silêncio. Eu chamo-me Beatriz. Vamos conversar. Não hoje. Hoje podemos só olhar, combinado? O menino pestanejou uma vez, devagar. Pensei no Sr. Arthur, como ele fechava os olhos devagar. Sim. Está bem, disse eu ao menino. Então, está combinado. Ele olhou para mim mais um segundo. Depois, quase imperceptivelmente, sorriu com o canto da boca. A mãe, junto à parede, suspirou baixinho. Eu conhecia aquele sentimento. Sabia como era o primeiro pequeno passo. Tão silencioso que um estranho nem notaria, e sabia que a seguir viria o segundo e o terceiro. Há sempre um segundo e um terceiro, se não se apressar. O Nuno levava o Tomás aos fins de semana, às vezes à quarta-feira à noite. Chegava a horas, devolvia-o a horas. Eu abria a porta, ele ficava no patamar. Falávamos do Tomás, do horário, de que ele estava constipado, e era melhor não tomar banho. Conversas de pais normais. Curtas, diretas. Um dia o Tomás voltou e disse: o pai chorou. Não respondi logo, pousei o prato na mesa. Acontece, disse eu. Por que é que ele chorou? Tens de lhe perguntar a ele. Tu também choraste? Chorei. Há muito tempo. Mas agora não. Agora não. Ele olhava para mim, sério, com aquele seu olhar que eu sempre li com precisão. Ele está a verificar se o que digo é verdade. Estás bem? Perguntou ele.
Sim, disse eu. Estou bem. Ele acenou com a cabeça, pegou na colher, começou a comer. O Lourenço ligou em outubro. Não apaguei o número, simplesmente não pensei nisso. Quando vi o nome dele no ecrã, fiquei a olhar uns segundos. Depois atendi. Beatriz, disse ele. Posso passar aí? Para quê? Perguntei. Sem hostilidade, simplesmente. Para quê? Pausa. Para conversarmos. Sem advogados. Pensei um segundo. Está bem. No domingo. O Tomás vai estar com o pai. Ele veio no domingo. Sozinho, sem a Catarina. Tocou a campainha, ficou no patamar, de casaco, sem ramo de flores, sem garrafa, veio assim, de mãos vazias. Não sabia se era bom ou mal. Entra. Descalçou-se com cuidado, foi para a cozinha, olhou em volta, não de forma avaliadora, como a Catarina sempre fazia, mas de outra maneira, como olha uma pessoa que procura algo com os olhos e não encontra as palavras. O tacho? Disse ele. Estava no fogão, estava sempre. Sim, disse eu. O pai escolheu-o. Caro. De fundo grosso. O Lourenço olhou para ele mais um segundo. Depois, sentou-se. Pus a chaleira ao lume. Ficamos em silêncio durante muito tempo. Ele olhava para a mesa, eu olhava para a janela. Lá fora, os choupos farfalhavam, as folhas já amarelas, a caírem devagar, uma a uma. Beatriz, começou ele, finalmente. Estou a ouvir. Eu tenho culpa, disse ele, e calou-se, como se o resto fosse mais difícil. Perante ti. Perante o pai. Eu vinha de 6 em 6 meses e achava que era suficiente. Parou. Pensava em dinheiro quando devia ter pensado na pessoa. É simples. Ouvi, sem o apressar. Não peço desculpa, disse ele. Não seria justo. Não tens de perdoar. Vim dizer que percebo. O que fiz e o que não fiz. Só para que saibas. A chaleira ferveu. Deitei água a ferver numa chávena, pousei-a à sua frente. Eu ouço-te, disse eu. Ele levantou o olhar. Não perdoo. Expliquei. Apenas ouço. É justo. Ele ficou em silêncio, acenou com a cabeça. É justo, concordou. Bebemos chá, falamos um pouco, com cuidado. Sobre o Tomás. O Lourenço perguntou como ele estava, como ia na escola, se gostava. Eu respondi. Depois, ele perguntou como eu estava. E eu respondi como se responde quando a pergunta é feita a sério, e não por cortesia. Quando ele se ia embora, já na entrada, disse: Posso visitar o Tomás um dia destes? Pergunta-lhe a ele. Ele ficou um pouco surpreendido, depois percebeu. Está bem. Liguei ao Tomás. Ele estava em casa do Nuno. Passei-lhe o telefone. Tomás, o tio Lourenço quer falar contigo. Um farfalhar. Depois a voz do filho. Estou. O Lourenço pegou no telefone. Fui para a cozinha, não ouvi. Era a conversa deles. Passados alguns minutos, o Lourenço voltou com o telefone. Entregou-mo. Tinha um ar um pouco desnorteado, como ficam os adultos depois de conversas com crianças que falam diretamente. Ele disse que posso vir, mas que tenho de avisar com antecedência porque ele tem um horário, disse o Lourenço. Rime! Sai todo ao avô, disse o Lourenço em voz baixa. E na sua voz havia algo que me fez não responder. Simplesmente acenei com a cabeça. Ele foi-se embora. Fechei a porta, fiquei na entrada um segundo. Não era reconciliação. Não. Apenas honestidade. Às vezes, isso é suficiente para começar. O Vasco não ligou, nem a Sílvia, muito menos. Talvez com o tempo algo mude, talvez não. Não esperava nem apressava. Algumas portas fecham-se em silêncio, e é melhor não tentar mantê-las abertas. A Catarina apagou alguns posts antigos. Aqueles com a hashtag Sogro Querido. Soube pela Valentina, que seguia o assunto com o interesse próprio de quem tem boa memória para a hipocrisia alheia. O chat de família, onde antes se davam os parabéns e se enviavam imagens de gatos, silenciou. Às vezes, o Nuno escrevia lá qualquer coisa neutra. Sobre o tempo, parece-me. Ninguém respondia muito. Acontece. A doutora Adelaide Ramos ligou em novembro. Assim, sem motivo. Perguntou como estávamos. Contei-lhe. Mudámo-nos. O Tomás está a habituar-se. Voltei a trabalhar. Ela ouvia,
Às vezes dizia que bom, brevemente, com aquela calma especial de quem já viu muito e sabe distinguir o importante da agitação. O Sr. Arthur era um homem inteligente, disse ela no fim. Sim, concordei. Percebia as pessoas com muita precisão. Uma qualidade rara. Sim. Pausa. Depois ela disse. Ele perguntava por si em todas as cartas. Como está a Beatriz? Como está o neto? Ela está a safar-se? Eu respondia que não sabia. Não a conhecia. Ele escrevia. Está. Ela sabe. Fiquei em silêncio. Um segundo. Obrigada, disse eu. Obrigada a si, por ter justificado a confiança. Despedimo-nos. Pousei o telefone na mesa. Fiquei em silêncio. Está a safar-se. Ela sabe. Sim. Sei. Em dezembro, tirei da caixa de coisas velhas o álbum de fotografias. Aquele que lhe fizera no 5º ano. Capa verde, as letras na página de rosto, mais de 50 fotografias. Folheei devagar. Aqui está ele, junto à janela, a estender a mão esquerda para o copo, sozinho, sem ajuda. Foi no 3º mês. Aqui, o Tomás a dormir no seu colo. Aqui, os dois a olharem pela janela. Fotografei-os de costas, as suas silhuetas. Uma grande e uma pequena. A última página. Aquela fotografia que o Tomás tirou. O horizonte torto. Eu e o Sr. Arthur, junto à janela. Eu a dizer qualquer coisa, ele a olhar para mim, o rosto aberto. Fechei o álbum, pousei-o numa prateleira, em lugar de destaque, entre os livros. Que fique. O inverno daquele ano foi rigoroso. Um inverno a sério, do norte, com tempestades de vento e chuva que batiam nas janelas, e o frio a ranger debaixo dos pés. O Tomás ia para o infantário no último ano antes da escola, com um casaco de penas vermelho que ele próprio escolheu, e voltava com ar de quem se divertiu. Às vezes perguntava pelo avô. Mãe, o avô Vênus? Não sei, dizia eu honestamente. Mas ele sabe que estamos bem. Acho que sabe. Então, está bem, dizia ele, e ia à sua vida. Gostava da sua capacidade de aceitar o desconhecido com calma, de não exigir uma resposta onde não há resposta, simplesmente pegar no que há e seguir em frente. De onde vinha isso? Num rapaz de 6 anos? Não sabia. Talvez um pouco de mim. Talvez dele. No ano novo fiz a sopa, a canja de galinha. O Sr. Arthur gostava mais do que tudo. Lembro-me de como a comia, nos dias bons. Devagar, com cuidado, com ar de quem faz algo importante que não deve ser apressado. O Tomás andava à volta, a ajudar a cortar a massa que eu estendera na mesa. Cortava de forma irregular, com afinco. Os pedaços saíam de comprimentos e larguras diferentes. Mãe, está a sair mal. Não faz mal, o sabor não muda por causa disso. A sério? A sério. O avô não gostava, quando tudo era perfeito. Dizia que o importante era estar certo. O Tomás pensou. E qual é a diferença entre certo e perfeito? Certo é quando é feito com honestidade e com cabeça. Perfeito é quando só parece bem. Ele pensou de novo, depois acenou com a cabeça com o mesmo ar sério com que aceitava as respostas complicadas. Então a nossa massa está certa, decidiu. Está certa, concordei. A sopa cozeu durante muito tempo, em lume brando. A casa encheu-se do cheiro. Quente, denso, caseiro. O Tomás foi para o seu quarto, depois voltou. Depois foi-se embora outra vez. Lá fora, nevava. Um nevão silencioso e uniforme. Eu mexia a sopa e pensava nele. Em como ele ficava deitado à noite, no escuro silencioso e hospitalar de um quarto estranho no nosso apartamento. E escrevia no tablet uma carta. Uma letra, pausa. Outra letra. Como riscava uma palavra e escrevia de novo. Como procurava a palavra certa entre as poucas que lhe obedeciam. Várias noites. Que paciência é preciso ter. 7 anos a observar, a ver, a ficar calado, e mesmo assim, não quebrar. E mesmo assim, inventar uma forma de fazer o que estava certo. Não com raiva, não com gritos. Em silêncio, à sua maneira. Através de um tablet, de uma notária e de uma caixa branca com um tacho. Ele ensinou-me isso. Não com palavras, nunca com palavras. Simplesmente com o exemplo. Provei, pus um pouco de sal. Provei de novo. Está bom. Tomás. Chamei.
A sopa está pronta? Ele veio a correr, o que significava que estava à porta, à espera. Servi em pratos. Sentámo-nos os dois, à pequena mesa junto à janela, por onde a neve caía. O Tomás pegou na colher, provou. Está boa, disse ele. Como a do avô, como a do avô. Ele ensinou-te? Não. Simplesmente gostava quando eu fazia. O Tomás comia, olhava para a janela. Depois, posso repetir? Claro. Levantei-me, peguei no prato dele e fui ao fogão. O tacho estava no fogão, grande, de fundo grosso, com uma tampa pesada numa pega confortável. Um bom tacho. Caro. Ele escolhera com cuidado. Servi a sopa, levei o prato de volta para a mesa e de repente ri-me. Assim, sem motivo, inesperadamente para mim, em voz baixa, mas a sério. Qual é a piada? Perguntou o Tomás. Nenhuma. Lembrei-me só. Lembraste-te de quê? Pousei o prato à sua frente, olhei para o tacho no fogão. De um bom presente, disse eu. Ele olhava para mim com curiosidade. O tacho? O tacho? Por que é bom? Voltei para o meu lugar, peguei na colher. Porque tinha tudo o que era mais importante lá dentro. O Tomás olhou para mim mais um segundo. Depois acenou com a cabeça com aquele seu ar de quem aceita uma resposta sem a perceber completamente, mas sentindo que está certa. Está bem, disse ele, e continuou a comer. Às vezes, penso nele, à noite. Quando o Tomás já dorme, e eu estou sentada na cozinha com um chá. Em como ele ficava deitado a olhar para o teto, nos primeiros meses, com aquela dignidade insuportável de quem não está habituado a depender. Em como, devagar, letra a letra, escreveu o primeiro obrigado e me virou o ecrã. Em como uma lágrima lhe escorreu pela bochecha quando folheava o álbum. E ninguém na sala reparou, exceto eu. E em como a primeira palavra que ele pronunciou, depois de 8 meses de mudez, foi o meu nome. Não sei porquê. Precisamente essa. Talvez por acaso, talvez não. Na cozinha está o seu tacho. Faço sopa nele todas as semanas. O Tomás pede sempre para repetir. Às vezes, a mexer a sopa. Digo em voz baixa. Obrigada, pai. E algures, longe naquele silêncio que aprendi a ouvir em 7 anos, parece-me que ele fecha os olhos, devagar. É o seu sim. Obrigado por terem ouvido até ao fim. Se a história foi interessante para vocês, subscrevam o canal e deixem um gosto para não perderem os novos vídeos.